Hoje, dia 8 de agosto, é o Dia dos Pais, segundo domingo. E eu quero orar, mas eu quero trazer uma palavra sobre uma parábola de um filho, o filho pródigo. O filho pródigo. Primeiro eu vou orar. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos por essa noite. Que o Senhor tem nos sustentado, tem nos segurado, tem nos guardado, tem nos protegido. Dependemos totalmente do Senhor. Como a tua palavra diz, sem o Senhor nada podemos fazer. Podemos observar que Deus tem nos guardado. Estamos vivendo dias difíceis, dias desse vírus que tem assolado o mundo. Mas o Senhor tem guardado todo o seu povo, porque todos são filhos, vão se tornar filhos. E Deus não quer o mal dos seus filhos, Ele é o papai. Ele quer o bem de todos. E nessa noite nós vamos meditar nessa parábola do filho pródigo. Algumas considerações, poucas, para você não se cansar, vai ser pouca, aonde o diálogo entre um pai e um filho. No nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor Deus, seja transmitida no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de ler, eu quero falar desse filho, que hoje nós temos que os pais sofrem com os filhos sofrem com o pai. E agora nós temos aqui Jesus falando por parábola. Eu trouxe outro dia sobre a dracma perdida e hoje vou trazer essa palavra sobre o filho pródigo, Lucas 15, 11 até o 32. É um texto grande, mas nós vamos ler agora, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço lhe disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. Tinha um outro filho também, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser mais chamado teu filho. Mas faz-me como dos teus jornaleiros, como dos teus servos, teus empregados. E levantando foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou no pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse:
O pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe-o, e pondo-lhe o anel na mão e a alparca nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. Mas era justo alegrar-nos, folgarmos, porque esse meu irmão estava morto, reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então, nessa parábola do filho pródigo, nós aprendemos muito com ela. Muito. Porque nessa parábola que Jesus está relatando, ele fala de um homem muito rico. O pai do filho pródigo, primeiro eu quero dizer o filho pródigo quer dizer pródigo. É um desperdiçador. Olhando no dicionário, está lá, desperdiçador. Desperdiça, joga tudo fora. E ele era de uma família rica. Era um moço, esse moço. Tinha uma família bem abastada. Abastada quer dizer rico. Porque ele diz, quanto jornaleiro do meu pai, significa jornaleiro, aqui significa servos, empregado que trabalha como diarista. No hebraico fala diurlat. Então eles trabalhavam por hora. E ainda relata os trabalhadores em Mateus 20, versículo 8, que o Senhor chamou, o patrão chamou, era várias horas, mas todos receberam o seu salário normal, como tivesse trabalhado juntamente com os outros. Podemos imaginar que o pai do filho pródigo, já era um senhor idoso, honrado, fazendeiro, satisfeito com seus 2 filhos. Ele tinha plantação, tinha animais, criadagem. E de vez em quando esse homem era judeu. Ele ia a Jerusalém anualmente, periodicamente, para ter os seus cultos, culto da lei. E agora nós vemos a escolha deste rapaz. Porque tudo depende da nossa escolha. Qual é a escolha que você quer fazer? Essa parábola não é só para os jovens. É também para os adultos, para todos. Mas fala muito do jovem, que ele fez uma escolha não tão boa. Ele ficava na fazenda pensando, meu pai já está idoso, mas quando é que meu pai vai morrer para me dar minha parte? E hoje, às vezes, os filhos ficam, meu pai está velho, ele devia morrer para me dar esse carro, essa casa. Hoje no mundo é assim. Eu já vi casos assim. E aí aquele pai ficou muito triste. Mas ele não foi de imediato. Precisou alguns dias, porque tinha que vender o gado, tinha que vender a criadagem toda para levantar o dinheiro para ele ir embora. E diz a Bíblia que o pai juntou aquele dinheiro e o pai do pródigo só deu a terça parte para ele, porque ele tinha um outro filho que tinha muito maior, ele tinha maior direitos. E esse pródigo ele tinha anseio, como o jovem hoje, aí eu quero morar sozinho, eu quero viver minha vida. E o outro disse, isso mesmo, tem que viver a vida, porque a vida passa logo. E ainda bota pilha, é mesmo, tem que aproveitar. Hoje, a palavra do mundo é assim. Você está aí, sem fazer nada, quantas namoradas você pode ter? 2, 3, 4, você vai ficar com uma. É a linguagem do mundo. E o pródigo foi para essa cidade longínqua,
Chegando lá, ele desperdiçou, o nome dele significava desperdiçador, gastou tudo quanto tinha. E ele chegando assim, os amigos viram que ele tinha dinheiro, se achegaram a ele, vamos gastar. O negócio é arranjar mina. Hoje, muitas vezes o pai não conversa com o filho, e de repente o filho cresce, e depois que ele cresce, ele não quer mais conversar com o pai, ele quer as minas. Então tem que conversar com o filho enquanto é pequeno. No caso do pródigo aqui, ele era bem cuidado, comia das melhores iguarias. Ele tinha o seu leite quentinho tirado da vaca. Ele tinha alimentos maravilhosos, ele tinha uma boa cama onde ele podia dormir. Tinha empregado, o pai era bem de vida, era um fazendeiro bem sucedido. Mas ele, como diz Saul, deu uma loucura no Saul. Ele deu uma loucura nele de ir para o mundo. Vou para o mundo. Mas ele não sabia que o mundo é tenebroso. E que Satanás veio matar e roubar e destruir, João 10:10. Mas naquela inocência ele foi. O filho partiu. Isso dentro de poucos dias, diz o texto. Certamente ele vendeu apressadamente a sua parte. Terras, ele tinha propriedade, animais, grão, para poder partir. Partiu sem qualquer motivo para isso. E assim diz o Senhor, sua palavra, que injustiça achou em vós, após ser tudo vaidade, como diz o Eclesiastes. E ele foi. E os amigos, começou a ter amigo à vontade e gastou o dinheiro, gastou a sua herança em pouquíssimo tempo. Enquanto ele tinha o dinheiro, é assim, mano, quando você tem possibilidade, quando você tem dinheiro, você tem amigo. Quando você está no fundo do poço, os amigos, se manda. Quando você está no fundo do poço, só tem um que pode te tirar do fundo do poço. Eu posso dizer isso, porque eu vim para São Paulo, meu pai me deu com 14 anos, e eu tive que sofrer sozinha, sem pai, sem mãe, sem irmão, mas não fui me prostituir. Eu fui buscar a face do Senhor. 14 anos. Então hoje, com meus 76, eu tenho uma experiência vasta. Uma experiência de vida. Então, gastou tudo. Os amigos deu no pé. Aquela cidade começou uma grande fome. Sem dizer que ele já tinha fome espiritual, já tinha perdido o contato com Deus. Ao procurar o mundo, porque o caminho é Jesus, a vida é Jesus. Procurou o mundo, você não está procurando coisa boa. Os prazeres, os vícios, as drogas, tudo que o mundo oferece, as lambadas da vida, são lambadas que dão terrível. E foi acontecendo. Agora o pródigo não tinha mais nada. Roupas já estavam velhas, não tinha sapato, e ele procurou uma pessoa da cidade, disse: eu tenho um emprego que eu tenho é te mandar para os campos, apacentar porcos. E ele foi apacentar porcos. E quem era esse patrão? Esse que empregou ele era gentil. O pródigo era judeu, filho de judeu. Primeira coisa era humilhação apacentar porcos. Porcos era imundo. E meu pai me ensinou desde pequena que a gente não podia comer porco. E até hoje eu não como carne de porco. E hoje tem carne de porco muito boa, mas meu pai ensinou, aprendi. Então ele foi e ele começou o seu estômago a doer de fome. E ele teve vontade de comer as bolotas que os porcos comiam.
Aquilo ali não era bolotas, irmãos. Era uma árvore grande, lá do Mediterrâneo, chamada alfarrobeira. Essas vargens dava para comer, mas era alimento dos porcos e das pessoas humildes, dos pobres daquela época. Mas o pródigo, ele queria comer, mas era vigiado. E ele ficou ali o tempo todo pensando, sua roupa rasgada, não tenho amigo. Aí ele se lembrou, caiu em si, irmão. Caiu em si, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Eu estou fazendo o quê? Olha só. Começou a lembrar, nossa, quantos empregados de meu pai agora tem pão. O pão era feito em casa, era uma fazenda, tinha leite, tinha trigo e era um pão delicioso. Ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Quantos empregados jornalheiro, porque era jornadas de trabalho, era vários. Tem pão com abundância e eu aqui pereço de fome. Mas quando sai da presença, nos chama a atenção essa parábola, que é a mesma coisa, você sai da casa do Pai, você sai da presença de Deus, seja jovem, seja adulto, você passa a sofrer privações. Porque o próprio Davi disse no Salmo 37, 25, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. E ali ele caiu em si. Ele pensou, caiu em si, estou fazendo o que aqui? Aqui não é meu lugar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ah, mas meu pai não vai me receber. E aí ele ensaiou, eu vou dizer que eu pequei contra o céu, mas é contra Deus. Os mandamentos, o primeiro diz, honra teu pai e a tua mãe. Primeiro, ama teu Deus. Depois vem uma sequência, ama teu pai e tua mãe. E lá no livro de Provérbios 23, 22, 23 diz, honra teu pai que te gerou. E hoje nós estamos vendo filho batendo nos pais. Quando eu trabalhava na Ipiranga, eu vi uma mulher batendo numa senhora. Eu fui lá, falei, minha filha, você não vai bater nessa senhora de idade de jeito nenhum. Era a própria mãe. E hoje não tem respeito. Não há diálogo. Hoje, para começar, não tem mais a benção pai, a benção mãe. O máximo que se fala é boa noite e olhe lá. Então ele caiu em si e disse, vou voltar para a casa do meu pai. Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre as transgressões não prosperará. E ele vai, pega o caminho longo, todo rasgado, descalço, de barba, de cabelo grande. E ele vai quase caminhando sem poder, se arrastando. Porque ele não comia, não tinha alimento. Mas uma coisa nos chama a atenção, este pai, ele não perdeu a esperança, amados. Ele disse, meu filho vai voltar. E por ele não perder a esperança, ele pegou, falou para os seus empregados, vai preparando o bezerro cevado, vai cevando, eu quero ele bem gordinho, porque meu filho vai voltar. Amado, nós não podemos perder a esperança de nada. Sempre há esperança. Romanos 5,18 diz que Abraão nunca perdeu a esperança de ser pai. Deus falava, Abraão, olha as estrelas do céu. Abraão, contempla, Abraão, eu sou contigo. Mas Abraão queria um filho.
E com 100 anos, Abraão abraçou um filho. Abraão não perdeu esperança. E a Sara com 90 anos, irmão, quer dizer que não é impossível para Deus. E esse pródigo, desperdiçador, vai caminhando. E de longe o seu pai vê a volta dele. Ele vê aquele vulto e ele diz: é meu filho. Tenho certeza que é meu filho. Eu acho lindo o amor desse pai. É o mesmo amor de Deus, porque Deus nos amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele pai ficou olhando. É uma sombra, é meu filho. E aquele pai correu. Não olhou se o seu filho estava sujo, barbudo, fedendo, sem tomar banho. Ele abraçou várias vezes e beijou. E é assim que Deus faz conosco, irmão. Você sai da presença de Deus, abraça o mundo, abraça o pecado, abraça as trevas, se corrompe, mas você diz: hoje eu vou voltar para meu Deus. Eu vou até procurar uma igreja e vou me reconciliar. É uma palavra de reconciliação, irmão. Quantos estão perdendo o amor de Deus? E Deus diz lá em Romanos, que Deus prova, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor, irmão, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele sai correndo com pressa, porque no Isaías 55,7 diz que Deus, ele tem alegria em perdoar. Deus, ele é glorioso em nos perdoar. Da maneira que você estiver, corra para os pés do Senhor. E aquele pai abraçou aquele filho. Imediatamente, aquele pai não foi perguntar nada. Aquele pai não foi perguntar: meu filho, onde é que você fez? Ele chamou seus empregados e disse: traga o melhor vestido, irmão. É a melhor coisa que Deus pode nos dar. Ele estava agora desfrutando da salvação, a reconciliação deste filho. Traga depressa o melhor vestido, a melhor túnica e vista, depressa, imediatamente. Veste-se de salvação. E ele diz assim: agora, esse vestido era veste festival, simbolizava justiça e justificação. Isaías 61 diz que ele vestiu com vestes e nos tirou as vestes de luto e de alegria. Imediatamente ele chamou o outro servo e disse: traga o anel. Coloca o anel. O anel significa aliança, significa autoridade. Autoridade na família. Agora você pertence à família. E essa autoridade ele ia ter, porque Deus dá para nós autoridade. Marcos 16:17 diz assim: eis que vos dou autoridade, expulsarás demônio, falarás nova língua, e se comer alguma coisa envenenada, não te fará mal nenhum. E nós podemos ver lá em Gênesis 41:42 que José, ele recebeu um anel de Faraó. E o Faraó disse: você assina tudo com esse anel, porque o anel, toda a papelada era assinada com o anel. E José se tornou governador do Egito, irmão. Deus quer te tornar nobre. Deus quer honrar a tua vida nesta noite. Deus quer colocar o melhor vestido. Ele quer colocar na tua mão o anel da aliança. E ele diz ainda mais: traga alpacas. E os empregados só trazendo.
Coloca nos pés dele ao par, que ele estava descalço, sujo. Porque agora esse meu filho não é mais escravo. Ele estava morto e reviveu e tinha se perdido e foi achado. Porque os escravos andavam descalço. E o pai disse: coloca ao parca as sandálias. Meu filho agora não é mais escravo. E agora ele diz assim: traga agora o bezerro, vamos lá, a festa tem que começar. Traga o bezerro. Quando fala de um bezerro cevado, fala de alimento, de oferta, visto que o boi era um animal cerimonial, de sacrificar a Deus. E por último ele diz assim: o que vocês estão esperando? Alegrai-vos, acendei o fogo. Eu creio que aquele no vídeo ficou naquele virando, e todo mundo: comamos, porque o meu filho, esse meu filho estava morto. Quando você sai da casa de Deus, você fica moribundo, você fica morto espiritualmente, você fica cego, você não enxerga mais a graça de Deus. Meu jovem, meu senhor, minha jovem, volte agora para os braços do Senhor. Porque Ele está com os braços abertos e Ele não vai ficar te perguntando nada, Ele só vai te abraçar. E Ele vai fazer uma festa. Quando o pecador se arrepende, há festa no céu, há regozijo no céu de alegria, porque aquele moço voltou para Jesus. E agora, queridos, eu quero louvar com um hino que marcou minha vida, que fala: eu vejo Deus. Quando eu estava com câncer, eu cantava esse hino direto, porque o médico disse que ia tirar todos os meus órgãos. E o Senhor disse: não vai tirar nenhum, só mesmo o comprometido, a mama esquerda. E aí eu comecei a entender como Deus é poderoso. Porque eu profetizava, irmão, profetize agora na tua vida. Profetiza que você vê Deus em todos os órgãos teus. Eu vou orar e depois eu vou louvar com este hino. Bondoso e eterno Deus, da canaia sube a laiasteia, decaia naia sourica. Eu creio que o Senhor alcançou os pródigos, as pródigas. Que venha, Senhor Deus, que o Senhor quer nos colocar, como a galinha coloca os seus pintainhos debaixo de suas asas. O Senhor, nessa noite, Ele quer te colocar debaixo das suas asas. Ele quer te acolher. Ele não quer te perguntar nada, Ele só quer dizer: venha a mim. Todos vocês que estiver cansado e que estiver oprimido, que eu vos aliviarei. Ele quer te aliviar, Ele quer tirar essa tristeza, Ele quer tirar essa insegurança. E você fala: passa dia, passa noite, passa ano e nada dá certo. Mas vai dar certo. Deus tem o seu momento, Deus tem a sua hora. Deus tem, e Deus vai te honrar. Como honrou o filho pródigo, ele teve uma festa. Deus quer fazer uma festa. Ele quer fazer uma festa para você nessa noite. E esse hino eu cantava e eu profetizava em todos os meus órgãos. Escute ele. Oh, glória. Aleluia. Bendito é o teu nome. Eu vejo Deus.
além do céu azul, arco-íris, eu vejo Deus, eu vejo Deus no polo de uma flor, no gesto de amor. Eu vejo Deus, vejo Deus, eu vejo Deus, toda parte sim, e até dentro de mim, em todos os olhos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar. De quer que eu vá, eu vejo Deus, eu vejo Deus lá brilhar as noites de luar. Eu vejo Deus, eu vejo Deus nas notas da canção, no raio do trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte sim, e até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus, imensidão do mar, e aonde quer que eu vá, eu vejo Deus, vejo Deus, eu vejo Deus, veja Deus nos seus órgãos, veja Deus em todas as partes. Veja o Senhor. Oh, glória a Deus. Comece a glorificar a Deus agora, porque você teve um encontro com Ele. Ele te alcançou aonde você está. Você pensou que Deus não está te vendo? Ele tem pressa em te ajudar. Os olhos deles estão em toda parte e Ele está te vendo. Por esse motivo agora, alegra, regozije, porque tem uma festa. Levante a tua mão e aceita Jesus. E diga: Pai, eu quero fazer parte, eu quero participar dessa festa. Eu quero receber essa roupa sacerdotal. Eu quero que tu coloque a aliança de novo. Aliança que foi quebrada, e eu quero que coloque esse anel, vestido, e me calce com o evangelho da tua paz. No nome de Jesus eu agradeço agora, que o Senhor fique com o seu povo agora. Eu vou ver se eu consigo cantar ainda o hino, mas eu já quero agradecer ao Senhor, porque estou viva, porque o Senhor me curou de câncer, carcinoma. É o câncer que ele anda, e o Senhor me curou só faz 32 anos. Então Deus, Ele está te curando também. E você pode profetizar comigo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus com um hino que diz assim: se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir aos passos para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim
e passar uns dias em Jerusalém. Mas este pensamento só pode ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo teu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. E agora, amém, voe comigo. Fique na paz nessa noite e até amanhã de manhã. Um beijo. Amém. Tá nem tirando. Glória a Deus.